Oiê, eu sou a Tati Souza, professora de inglês e criadora deste canal, o Inglês da Tati. E hoje a gente vai conversar sobre o tão temido, o tão estudado e o tão mal aprendido verbo to be. Oiê, eu sou a Tati Souza, professora de inglês. Você já parou para pensar que sempre, na nossa primeira aula de inglês, a gente começa estudando o verbo to be? E você também já parou para observar que o verbo to be é aquele calo no sapato que muitas pessoas nunca souberam direito como usar? Pois é, depois de muitos anos dando aula, eu comecei a observar um padrão nosso, dos professores, que pode facilitar que o seu problema aconteça. Esse problema de não entender o que é o verbo to be aconteça. Então, olha só. Lembra lá da sua primeira aula de inglês, o professor chegou e disse assim para você: hoje nós vamos estudar o verbo to be. Aí ele foi lá na lousa e escreveu: I am, you are, he is, it is. O seu cérebro memorizou que tudo aquilo ali é um verbo to be. E na verdade, não é. O verbo to be, ele é um só, do jeito que está aqui na tela, ó. To be, to be. Este é o verbo to be. O que o verbo to be significa? Ele é o verbo ser ou estar. Então, se eu quero dizer que eu estou feliz, eu não posso falar I to be happy. Porque se eu falo I to be happy, fica eu estar feliz. Lá em português, a gente modifica também. Eu falo eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Para cada pessoa, eu vou modificar o meu verbo de uma maneira para que aquilo seja aceitável dentro da estrutura da língua. Eu não falo eu é feliz, eu falo eu sou. Tati, eu vou ter que decorar isso? Vai, do mesmo jeito que você aprendeu lá no português, que a gente não fala eu é, eu falo eu sou. No inglês a mesma coisa, você vai ter que escrever, ler, usar tantas vezes quantas forem necessárias, até que o seu cérebro traga de forma natural para uso qual é a forma correta do verbo to be que eu uso para cada uma das pessoas, tá bom? Então, antes de falar em verbo to be, a gente vai dar um passo atrás. Que passo atrás é esse? Antes de falar de verbo to be, eu preciso saber quais são as palavrinhas em inglês que funcionam como pessoa na minha frase. Como assim funcionam como pessoa? Quem faz a ação? Quem tem aquela característica? Quem é que está sendo mencionado naquela frase? Quando eu digo para você, eu sou feliz, quem sou feliz? Eu é a pessoa dessa frase. Ela é minha vizinha. Quem é minha vizinha? Ela é a pessoa da frase. Essas palavrinhas também existem em inglês. I, you, he, she, it, we, you and they. Cada uma delas representa uma pessoa, representa um sujeito. Eu preciso saber que é sujeito? Não. Eu preciso decorar nome gramatical? Não. Mas eu preciso saber que essas palavrinhas, elas vão funcionar como alguém que faz algo, por exemplo. Ok? Então, voltando no verbo to be, ele significa ser ou estar. Quando eu digo para você, eu sou feliz, eu não falei eu ser feliz. Eu modifiquei o meu verbo. No inglês, a mesma coisa. Não dá para eu dizer I to be happy. Porque se eu falo I to be happy, significa eu ser feliz. A gente volta lá na época de índio, né? Quando a gente não usava ainda o português corretamente, não corretamente, mas na estrutura que a gente usa hoje.
Tudo bem? Então, se eu preciso de uma frase estruturada num padrão aceitável na língua inglesa, eu vou precisar modificar o meu verbo to be de acordo com a pessoa que eu tenho naquela frase. Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai ver quais são as 3 únicas formas de verbo to be que eu tenho para todas as pessoas do discurso. Lembra que em português é diferente para todo mundo, ó. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. 6 formas diferentes, uma para cada pessoa. Em inglês são apenas 3 formas, tá bom? O que já facilita bastante o nosso trabalho. Vou compartilhar aqui a minha tela. Lembre-se que se você quiser ter acesso a exercícios e ao material dessa aula, você precisa clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para você ser direcionado para o meu canal de alunos, onde eu compartilho todos os exercícios. Combinado? Então, vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês vejam a estrutura que eu coloquei aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês me verem maior. Olha só, essas palavrinhas que eu coloquei aqui em azul, elas são as palavrinhas que funcionam como pessoa na minha frase. Então, qual é uma sugestão que eu sempre dou para os meus alunos e vou dar para vocês também? Guardem sempre nessa sequência, porque isso vai otimizar o tempo de vocês no aprendizado, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you, they. Vou traduzir. Eu, você, ele, ela, it. Tem gente que fala que it é neutro. It não é neutro. It é ele ou ela para coisas ou animais. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa. Ela é branca. It is white. Esse ela se refere a um objeto e por isso eu coloquei it. Tudo bem? O we, nós, e you, vocês. Vejam que o you para você e o you para vocês é exatamente a mesma palavra. Como que eu vou saber se a minha frase está falando você ou vocês? Vai depender do contexto, vai depender da situação em que essa frase apareça. Não tem como eu saber se for uma frase isolada e eu falar para você, traduz essa frase para mim. Uma frase ali sozinha, não tem como você saber se eu estou falando você ou vocês. Para você ter essa ideia com 100% de certeza, você precisa que essa frase esteja, ou que tenha um desenho, né, que você veja o que está acontecendo ali na situação, ou que esteja num diálogo para você entender sobre o que eles estão falando, ou que esteja num texto, tá bom? Tem que ter um cenário ali envolvido para que você saiba. E o they? O they, gente, ele significa eles ou elas. Tanto para pessoas, como para coisas, quanto para animais. O they, ele é o plural de he, ele é plural de she e ele é plural de it. Certo? Quais são as 3 formas do verbo to be? Eu tenho aqui, ó, am, eu tenho are e eu tenho is. Ok? Am, is ou are são as 3 formas que eu tenho do verbo to be no presente. Como assim? Se eu quiser dizer que eu sou ou eu estou, eu vou dizer I am. Lá no exemplo que eu dei em português para vocês no início do vídeo, eu sou feliz. I am happy. Ok? You are. You are, você é ou você está. Ele é, he is. Ela é ou ela está, she is, it is, we are, you are, they are. E é assim que funciona, tá? Como que eu vou colocar isso numa frase? Sempre eu vou seguir essa estrutura aqui, ó. Pessoa, vejam que eu tô seguindo o padrão de cores aqui, ó. Pessoa, am, is ou are.
Quem que vai me determinar se eu vou usar am, is ou are? A pessoa que eu coloquei aqui. E aqui eu posso ter uma característica, por exemplo, opa, escrevi característica errado. Característica. Pronto, agora tá certo. Ou eu vou ter uma característica, por exemplo, I am happy. Ou eu vou ter um complemento, por exemplo, I am in Brazil. Eu estou no Brasil. Ou eu vou ter uma ação com ing. O que é uma ação? Algo que eu esteja fazendo. Por exemplo, play, jogar. Se eu disser I am play, fica eu estou jogar. Não dá certo. Então, quando eu tiver essa estrutura aqui com uma ação, eu tenho que colocar nessa ação o quê? ing. I am playing. Porque quando eu acrescento ing, traz para a frase a ideia de que aquela ação está acontecendo. Tudo bem? Então, eu venho aqui, ó, vou copiar, igual fiz na outra aula, para vocês entenderem que essa estrutura é uma estrutura fixa, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, pessoa. Qual que é a pessoa que eu vou usar? You. You. Com you, eu uso am, is ou are. Com you, eu uso are. You are. Você é ou você está. Qual que é a característica que eu vou colocar aqui? Nessa característica, eu vou falar que essa pessoa, you are my friend. Você é meu amigo. You are my friend. Se eu quiser dizer que essa pessoa está alguma coisa, eu vou falar aqui, you are, você está, o que que a pessoa está? You are in front of the quê? Restaurant. Restaurant. You are in front of the restaurant. Você está em frente ao restaurante. Se eu quiser usar essa estrutura aqui, ó, de ação mais ing, eu venho aqui, ó, you are. O que que eu vou colocar aqui de ação? Vou usar o play que eu dei de exemplo. You are playing. Você está a tocar. Dá certo isso dentro da estrutura da língua? Não. Para trazer essa ideia de está acontecendo, eu coloco aqui no meu verbo, coloco junto com a minha ação o ing. You are playing. Você está jogando. O que que essa pessoa está jogando? Soccer. You are playing soccer. Ou eu posso dizer... Posso pôr mais complemento, ó. You are playing soccer every day. Meu filho, chega de exercício. You are playing soccer every day. Tá jogando todo dia. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos pegar agora com she. Então, vou colocar aqui, ó. Mesma frase. You are my friend. She tá em azul. Então, eu venho aqui, ó. Pego o que está em azul. Mudo para she. Na parte vermelha, não dá para falar she am, não dá para falar she are. A única opção que eu tenho é she is. Então, eu venho aqui no vermelhinho, ó, e troco. She is. O que ela é? She is my friend. She is my friend. Opa! Peraí. Deixa eu desfazer aqui que eu fiz errado. Ctrl C. Ao invés de dar Ctrl C, eu dei Ctrl V. She is my friend. Ou eu posso te contar que she is in New York at the moment. She is in New York at the moment. Ou eu posso te contar que she is studying for the English test. Nossa, onde está sua irmã? Faz tanto tempo que eu não a vejo.
Nossa, Tati, ela não está saindo de casa. She is studying for the English test. Então, vejam que essa estrutura aqui que eu passei para vocês, ó, ela é uma estrutura fixa. Isso aqui ajuda você quando você for montar a sua frase. Você vai pegar este quadro aqui, vai fazer as alterações na frase, de acordo com a ideia que você quiser expressar, sempre usando essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês. Não tem erro. O verbo to be é mais fácil do que parece. Quando eu entendo que essa coluna em azul é independente da coluna em vermelho, eu já dei 10 passos para frente no desenvolvimento do meu inglês, tá bom? Então, o que que eu quero que vocês façam agora? Quero que vocês encerrem esse vídeo, vão lá na descrição, clica no link, vai para o canal de alunos, onde eu compartilho todo o material de todas as aulas que tem aqui e também exercícios, tá bom? As aulas que eu coloco lá no canal também são mais aprofundadas e os exercícios também vão com correção. Combinado? Quero ver todo mundo lá dentro para a gente se conhecer melhor e vocês, acima de tudo, desenvolver o inglês de vocês. Combinado? Até a próxima aula.